Boa tarde, meu nome é Alexandre Fioretti, eu sou cirurgião vascular aqui no Doutor Consulta. Junto com isso, eu sou coordenador de toda a equipe da cirurgia vascular também. Doutor Consulta é um conjunto de unidades de atendimento médico, espalhadas tanto na Grande São Paulo como no litoral. Nós temos hoje em dia 35 unidades e acabamos de inaugurar mais uma unidade na Vila Olímpia. E daqui até o final do ano abriremos outras unidades, como Limão, Moca, Bosque Maia e Guarulhos. A gente tem como objetivo aqui no Doutor Consulta sempre garantir a melhor qualidade através de profissionais bem formados e com um trato excelente com o paciente, com o objetivo de tentar resolver o problema do paciente em algumas consultas, de forma que ele saia totalmente satisfeito. Nós temos, na prática, um preço mais justo, evitando assim de cobrar taxas e mensalidades, o que é uma prática comum no mercado. Nós conseguimos oferecer para os nossos pacientes a consulta, os exames e alguns tipos de tratamento, tanto dentro da nossa unidade, como também em hospitais ou em outros locais parceiros com o Doutor Consulta. Como que funciona o Doutor Consulta? Como você pode entrar em contato com a gente? Através do nosso site, onde você tem um link para agendamento de consulta, através do nosso aplicativo e também através do nosso telefone. E através desses 3 meios, você pode, na maioria das vezes, agendar a consulta para o mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Bem, o que eu fui convidado hoje a falar com vocês aqui? A respeito de doenças que acometem na minha especialidade, que são as doenças que acometem a circulação. Nós temos 2 tipos de circulação basicamente no organismo. Aquelas que descem o sangue, que sai o sangue do coração, que vai até os membros superiores e inferiores, que a gente chama de pernas e braços. Essa circulação é a circulação arterial, que é a circulação rica em oxigênio, a circulação que manda o sangue e que alimenta todo o organismo, que deixa a palma da mão, o rosto, a perna vermelhinho. Patologias que acometem esse tipo de vaso, que a maioria das vezes são a aterosclerose, é o acúmulo de colesterol dentro do vaso, formando uma placa que com o tempo e com o seu crescimento podem fazer com que o sangue que deveria chegar naquele local, por exemplo, mão ou pé, acaba diminuindo e isso levando a vários quadros clínicos, como dor, machucados, tipo feridas, levando a um desconforto e até uma má qualidade de vida para o paciente. Outra patologia que é muito comum na minha especialidade acomete o outro vaso, o vaso que sai do pé que chega até o coração, do vaso que sai da mão e chega até o coração, que a gente chama de circulação venosa, que faz o retorno de todo o sangue que chega nos órgãos voltarem para o coração. A patologia mais comum que a gente acomete, que é acometida nesse caso, são as varizes, que são dilatações dessas veias, geralmente superficiais, que são as veias que estão debaixo da pele, que devido a essa dilatação elas acabam atrapalhando o retorno venoso. Faz com que a veia perca a sua função, causando tanto problemas de sintomas para o paciente, como cansaço, peso, queimação, até problemas estéticos. As varizes, elas podem ser classificadas de várias formas, desde os vasos bem fininhos, que a gente chama popularmente de vasinho, que tecnicamente chama telangiectasias, até varizes de vasos mais calibrosos, que a gente chama de varizes de grosso calibre. Para cada tipo de varizes, a gente tem uma técnica especial para tratar. Os vasinhos a gente trata com escleroterapia, que é a secagem, que pode ser com substâncias químicas, ou podemos fazer através de métodos físicos, que é o laser. O método químico é o famoso secagem de vasinho, que a gente injeta uma substância química dentro do vaso até ele afinar e sumir. Existe outra patologia muito popular que nós conhecemos na população geral, que é a trombose, que é uma patologia que acomete os vasos principalmente dentro da perna,
não são os vasos que estão debaixo da pele, são aqueles vasos que estão perto do músculo, perto do osso. A trombose é quando esse sangue que circula dentro desse vaso acaba se endurecendo, talhando, ou seja, ele ocorre uma obstrução de forma rápida e aguda dentro do vaso, levando a um monte de sintoma como aumento do tamanho do membro, aumento do volume do membro, o inchaço, dor, vermelhidão, fazendo com que o paciente procure um atendimento médico de urgência, como pronto-socorro, ou às vezes até em consultórios, quando consegue passar no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte. Outra patologia que a gente também trata aqui é os pacientes que têm uma chance maior de ter o derrame. O derrame é uma patologia que acomete o cérebro e que pode ser causada por vários tipos de outras doenças. E uma delas, que é tratada pelo cirurgião vascular, é a obstrução, ou seja, o estreitamento de um vaso que sai do coração e vai até o cérebro, passando pelo pescoço, que a gente chama de carótida. Pacientes que têm aterosclerose, ou seja, placa de colesterol dentro do vaso, e essa placa tem um aumento preferencial no vaso do pescoço, que leva sangue para o cérebro, pode, com o tempo, sofrer algum tipo de machucado e, quando sofre esse machucado, formar pequenas sujeiras dentro dessa placa, que a gente chama de debris, e essa sujeira correr para dentro do cérebro e entupir um vasinho bem pequenininho. E a falta de sangue naquela área do cérebro que não está recebendo sangue causa o derrame. Quais os tipos de tratamento que a gente consegue fazer aqui no Doutor Consulta e em outros locais que são os nossos parceiros? A gente consegue tratar basicamente as doenças de origem venosas, tanto a trombose como as varizes, e fazer o acompanhamento do tratamento clínico das doenças arteriais, que é a má circulação. No caso das varizes, nós, além de fazermos o tratamento clínico com orientação sobre o uso de meia elástica, uso de algum remédio, orientação sobre atividade física, naqueles casos que existe indicação cirúrgica, nós temos hospitais conveniados conosco e a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico das varizes, que é a retirada dessas veias. Além do tratamento desses vasos de grosso calibre, que são as varizes, a gente pode também tratar os vasinhos, que são as telangiectasias, através da secagem de vasinhos, que a gente chama de escleroterapia. Tanto a escleroterapia convencional, com uso de glicose e uma outra substância chamada polidocanol, até em caso de utilização que a gente chama de espuma, que é o tratamento para casos um pouco mais graves. Agora a gente vai abrir algumas questões que foram enviadas para a gente por e-mail durante essa transmissão. A primeira paciente, a primeira pessoa que mandou foi a Rita Martins, e ela está perguntando para a gente o que são varizes e como elas aparecem. Bem, varizes, como eu disse, são doenças que acometem veias, que são os vasos que tiram o sangue do pé que vão para o coração, e essas veias acabam se dilatando e pela dilatação elas acabam ficando tortuosas e não participando mais na função primordial do vaso, que era fazer o retorno venoso. A Larissa mandou para a gente, a Larissa Rangel, se as varizes podem ser só um problema estético. Não, as varizes elas podem sim ser um problema estético naquelas pacientes que apresentam esse desconforto, principalmente nós que moramos num país tropical, que temos um costume maior de andar com roupas mais curtas, tipo shorts e saias, e a demonstração dessas veias mais dilatadas, às vezes, causam desconforto estético para o paciente. Mas a varizes não causa só problema estético, ela pode causar outros problemas, que variam desde sintomas somente, que é inchaço, dor, peso na perna, até em casos mais extremos, de aparecimento de feridas na perna, que a gente chama de úlcera varicosa, que dependendo do tamanho
do grau de comprometimento e se é só a varizes que está causando alguma outra patologia, é tratado com curativos ou às vezes até com tratamento cirúrgico. A Fernanda Vieira, ela mandou para a gente perguntando como que a gente consegue tratar os vasinhos. Basicamente, os vasinhos que são telangiectasias, que é o comprometimento de veias bem fininhas no corpo, principalmente na perna, a gente pode tratar basicamente com escleroterapia, que pode ser a convencional com substâncias líquidas, que pode ser a glicose ou o polidocanol, ou em alguns casos o etamolim, que são nomes de substâncias capazes de secar o vasinho por dentro, que é capaz de queimar o vasinho quimicamente e fazer com que ele afine e com o tempo suma, e fazer o uso da espuma, que nada mais é do que uma substância chamada polidocanol, que depois de uma técnica, a gente transforma ela de líquido para espuma, muito parecida com a espuma de sabonete, de sabão, de detergente, e injeta isso em veias de maior calibre, com o mesmo objetivo, de fazer queimar quimicamente aquela veia, fazer ela afinar e fazer ela sumir do organismo. Mas além dos métodos químicos, que são a injeção de substâncias, a gente tem também os métodos físicos, que é o famoso laser, que através de uma luz especial, a gente consegue queimar o vasinho através da pele. A Vanessa Tedesco, ela pergunta para a gente quais são os principais sintomas que as varizes podem causar. Bem, varizes pode causar desde nada, ou seja, o paciente não tem nada, às vezes não tem nem desconforto estético, mas pode causar sintomas como cansaço, dor para caminhar, inchaço no final do dia, peso no final do dia, irritação na perna antes de dormir. E outra pergunta que chegou para a gente da Marcela é se anticoncepcional poderia causar varizes nela. Bem, qualquer hormônio feminino, durante o desenvolvimento da varizes, está associado com uma maior propensão de fazer aquela parede se dilatar. Então, toda mulher tem mais chances de ter varizes do que homem, porque elas têm muito mais hormônios femininos dentro do seu corpo. Se você ingere medicações à base de hormônio, tipo anticoncepcional, você aumenta essa quantidade de hormônio dentro do corpo e pode sim fazer desenvolver mais varizes. Mas isso não acontece em toda paciente. Você precisa ter outros fatores dentro do organismo, outros fatores de riscos, como genética, sedentarismo, uma dificuldade, um defeito da parede do vaso, para fazer esse anticoncepcional provocar o desenvolvimento de varizes. Silvana Gonçalves pergunta se existe algum tipo de creme ou remédio que pode prevenir ou até mesmo curar varizes. Infelizmente ainda não. Não existe nenhum creme que você possa passar, nenhum remédio que você possa tomar que faça com que os vasinhos sumam ou que as varizes diminuam de calibre e sumam. O tratamento dos vasinhos e das varizes é estritamente ou com aplicação ou com extração cirúrgica. Para ter resultado, não tem como a gente dar um remédio por boca e fazer ela sumir. A Michele Santos perguntou para a gente se, por ela ter familiares com varizes, se ela tem maior risco ou não de desenvolver varizes. Varizes é uma doença que a gente considera como de transmissão genética, ou seja, se você tem familiares na família, você pode ter maior chance de desenvolver varizes. Mas isso não é obrigatório, porque uma pessoa ela sempre é a combinação de duas outras pessoas, que é o pai e a mãe. Então, você pode ter uma tendência maior a desenvolver varizes se você puxar para um ou outro lado da família que tem mais varizes ou não. A Camila perguntou se a atividade física pode prevenir as varizes. A atividade física, ela fortalece a musculatura da batata da perna, que a gente chama de gastrocnêmio. O gastrocnêmio, cada vez que você anda, que você dá um passo, ele faz com que todo o sangue que está no pé e na batata da perna seja empurrado para o coração. E isso diminui a quantidade de sangue que fica lá parada, estagnada, fazendo peso sobre as varizes. Então, se você faz uma atividade física regular, faz um fortalecimento adequado dessa musculatura, você faz com que a cada contração desse músculo, mais sangue saia da sua perna, então menos sangue vai ficar parado ali
Então, teoricamente, poderia sim ajudar a prevenir uma varizes. Mas se você tem fatores genéticos, outros fatores familiares, uso de concepcional, só a atividade física pode ser que não seja o suficiente para ajudar você nesse tipo de patologia. A Andrea César Veloso perguntou se má circulação pode causar cãibra. A varizes, pelo esse acúmulo de sangue, por esse sangue ficar mais tempo na perna, ele pode sim causar cãibras, tá bom? As cãibras geralmente são no período noturno, na madrugada, porque aí a gente tem dois fatores associados, tanto a parte de sangue que ficou muito tempo lá parado, como a desidratação, que é a falta de água no organismo, que ocorre principalmente na madrugada, e esses dois fatores juntos podem desenvolver a cãibra, que é a contração da musculatura, que é do músculo, de forma repentina e involuntária, causando muita dor. Bem, eu agradeço o pessoal que está assistindo aqui a gente hoje, tá bom? E contar que hoje o Dr. Consulta, ele consegue fazer uma boa avaliação através de vários médicos que a gente tem na unidade, nas várias unidades que nós temos. Se a paciente necessita de um tratamento específico, de um tratamento cirúrgico, e se ela precisa de um acompanhamento de curto a longo prazo. A gente é capaz de fazer os exames de imagem, os exames laboratoriais que consigam auxiliar a gente nessa decisão, e hoje a gente tem, se precisar, a ajuda de mais outros 50 outros colegas especialistas para concluir o que o paciente tem e qual a melhor forma que a gente tem de tratá-lo e deixar a qualidade de vida dele melhor. Eu recomendo que todo mundo que está assistindo a gente assine a nossa página para receber algumas notificações, como tipos de tratamento, novos entrevistas que vão ter no Live, Facebook, e que continue acompanhando a gente nas redes sociais mais diversas, como no YouTube e no Facebook.